Oi, eu sou o Cadu, esse aqui é o Fetiche Literário, e nesse vídeo eu vou ranquear junto com vocês as minhas leituras do primeiro semestre de 2025. Eu tirei todos os livros de biografia e livros acadêmicos, então nós temos aqui 25 livros literários para ranquear de favoritado a Pelo Amor de Deus, reescreve esse livro. Então, é a primeira vez que eu faço um vídeo nesse formato, eu espero que dê tudo certo, mas de qualquer forma vocês devem estar conseguindo ver aqui a minha tela com as categorias e os livros. Já coloquei meus óculos para conseguir enxergar direito. Então eu criei 5 categorias. A gente tem na parte mais alta favoritado, que eu espero que não vão ser muitos livros. Depois nós temos muito bom, bom, meio pombo, que é aquele livro assim, né? Meio pombo. Que não fede nem cheira, meio ruinzinho. E aí, por último, nós temos a pior categoria, que é a reescreve, que é reescreve esse livro, pelo amor de Deus. Que seria basicamente o livro que eu não indicaria pra ninguém. E que eu acho que tem problemas seríssimos. Então vamos lá, vou começar aqui da direita. Nós temos Gay de Família, do Felipe Fagundes. Que é uma história gay, assim, de sessão da tarde, bem engraçadinha e tudo. E eu tive um problema com o final. Não gostei de como o final foi feito, e é por isso que ele não está no favoritado do ano. Então eu vou colocar ele como muito bom. Inclusive, isso é um ponto importante. O favoritado não quer dizer que vai ser favorito da vida, tá? Estamos aqui em favoritado do ano. Eu acredito que esse livro vai ser, no meu balanço final de leituras do ano, um livro ali dos muito bons, mas não favoritado. Ele é muito engraçado, ele dá quentinho no coração e tudo mais, mas não gostei do final. Aí depois temos o Espantalho de Oz, que é o 9º livro do universo do Mágico de Oz, que eu vou colocar como bom. Porque é o seguinte, muitos dos livros do universo do Mágico de Oz são mais do mesmo, esse é um exemplo, porém, esse livro foca-se num dos personagens que eu mais gosto do Mágico de Oz, que é o Espantalho, e também aparece a bruxa má do Oeste de novo. Então, gostei. Depois disso, a gente tem Dorothy e o Mágico de Oz, que se eu não me engano é o 3º ou o 4º livro, e aqui eu vou colocar em meio pombo. Porque assim, aquela coisa, a mesma coisa de sempre, Dorothy e os amigos vão ali na Terra Mágica de Oz, pipipi, mesma fórmula de sempre, não acho que teve nada a ser muito acrescentado. Já a Cidade das Esmeraldas de Oz, eu vou colocar como bom, porque a gente tem um enredo um pouco diferente em que estão tentando invadir, né, ali o país do Mágico de Oz, achei ótimo. Ele é inclusive mais emocionantezinho. E aí, senhoras e senhores, Sarah J. Maas, Cidade da Lua Crescente. E esse vai ser o primeiro honrado a ir no Reescreve Esta Desgraça, pelo amor de Deus. Eu fiz um vídeo específico sobre a Sarah J. Maas, que eu vou deixar nos cards aqui em cima, dizendo que eu amo de paixão Trono de Vidro. Acho que é uma série sensacional. Porém, o que raios é Cidade de Lua Crescente? Não vou ficar xingando o livro todo de novo, mas basicamente ele é um livro que tem muitos personagens, muitas raças, muitas coisas acontecendo. No meio do livro umas cenas hot, inclusive umas cenas hot que não fazem muito sentido. Então, Sarah J. Maas, por favor, dá uma ajeitada nisso. Escreve um Trono de Vidro de novo, nunca te pedi nada. Para de publicar um livro por ano, mas escreve um outro Trono de Vidro, sabe? Eu tô aqui esperando esse momento pra poder te defender e te elogiar de novo. Bom, aí chegamos em Chama de Ferro. Não, na verdade, vamos fazer Quarta Asa primeiro. Porque Quarta Asa é o primeiro livro da série. Quarta Asa eu vou colocar como bom. Acho que das romantasias que tem surgido aí nos últimos anos, Quarta Asa é um dos melhores. Porém, o Quarta Asa ele é muito óbvio. O primeiro livro do Quarta Asa, nas primeiras 100 páginas, a gente já vê, assim, mais ou menos, o romance, as intrigas, as disputas e tal. Tem uma lógica meio enemies to lovers, que eu sei que tem muita gente que gosta, não é a minha coisa favorita, porque eu acho ele muito óbvio, com exceção de alguns livros, tipo Orgulho e Preconceito, que é um enemies to lovers, mas que não é tão óbvio assim. Mas acho a Quarta Asa bom pelo aspecto da fantasia. Acho que é um primeiro livro bem introdutório, bem construído para uma série. Aí chegamos em Chama de Ferro, que é o segundo livro, que eu vou colocar como muito bom. Porque aqui a dinâmica enemies to lovers já não existe mais tanto. A gente tem uma expansão do universo, as coisas começam a fazer sentido, e o romance, de fato, não é mais aquela coisa, eu odeio ele, mas eu beijo ele. Então acho que dá uma avançadinha. Porém, chegamos no terceiro livro da série, que é Tempestade de Ônix. E aí, minha gente, reescreve essa pinóia, pelo amor de Deus. A Rebeca Yarros, eu não sei se ela quis escrever muito rápido e tudo mais, porém, ela prometeu muito por esse terceiro livro e ela entregou absolutamente muitos nadas. Então nós temos trocentos mil personagens sendo jogados na gente, inclusive personagens que morrem e a gente não consegue nem lembrar de quem ele é pra gente ficar triste. A gente tem uma expansão do universo que claramente não estava planejado, coisas que não estão no mapa que me irritam profundamente, e decisões assim que não fazem sentido sendo tomadas pelos personagens. Vou fazer um vídeo específico sobre Tempestade de Ônix se tudo der certo na semana que vem. Mas, desde já é sobre isso. Bom, aí chegamos em Aprendiz de Assassino.
primeiro livro da saga do assassino da Robin Hobb, e esse aqui vai ser o primeiro favoritado desse semestre. Porque ele é um livro introdutório da série, uma série muito marcante, que eu descobri que depois tem 16 livros, que eu vou ler todas. Mas esse primeiro livro da primeira trilogia, ele é introdutório ao universo, sim, mas ele ainda é muito bom. A gente fica grudado no livro querendo ver o que vai acontecer com o Fitz, enquanto a gente vai descobrindo como funciona a política dos Seis Ducados e a magia dos Seis Ducados. Então tá favoritadíssimo, inclusive ele tá sendo republicado pela Suma. Se você gosta de uma fantasia em que a pessoa tá sempre numa missão, indo de um lugar pro outro, vai desvendando seres mágicos, política e tudo mais, Aprendiz de Assassino, aqui esse primeiro livro, vale a pena. Porém, o segundo livro da série, que eu coloquei aqui, O Assassino do Rei, ele já tá como muito bom. Ele não tá como favoritado porque ele é demasiadamente longo. A gente tem do meio do livro ali cenas que são muito alongadas, cenas que são bastante repetidas, mas a história continua sendo muito boa. Então, tá no muito bom, acho que tá bem no local certo aqui. Bueno, chegamos em mais ou menos 9 horas do Victor Martins, e este aqui eu vou colocar como bom. De todos os livros do Victor Martins, esse pra mim foi o que menos funcionou. Ele é bonitinho, ele é quentinho no coração e tudo mais, mas eu também tive problemas com o final desse livro. Ainda assim, acho que ele vale a pena, que ele é bom. Eu só, pra mim, queria que o final tivesse sido diferente, então por isso que ele não tá no muito bom. Mas ele é um livro bem emocionante e, assim como todos os livros do Victor, ele é de temática LGBT, então a gente sabe que tem pessoas da sigla que estão em momentos diferentes na vida, e pode ser que você leia, está num momento diferente da vida que eu e você goste mais. E aí vamos lá. A Estrada para Oz, vou colocar em meio pombo, porque, assim como o Dorothy e o Mágico de Oz, é a mesma fórmula do Mágico de Oz, não agrega nada demais. Porém, A Maravilhosa Terra de Oz não está como meio pombo, eu vou colocar como muito bom. Porque ele é um dos primeiros livros, ele não repete a fórmula, ele introduz coisas novas de Oz bem interessantes, personagens novos que são interessantes. Eu me lembro que nesse livro tem uma interação que eu amei entre os personagens novos e o espantalho, que eu dei risadas altíssimas. E a gente tem aqui o que muitas pessoas consideram ser uma personagem trans em O Mágico de Oz. E eu discuti isso no vídeo que eu falei especificamente sobre esse livro, que eu vou deixar nos cards aqui em cima. Realmente vale a pena, e ele é um dos livros bem do início. Então tu pode ler assim O Mágico de Oz e A Terra Maravilhosa de Oz, tudo em assim, uma semana, porque são livros curtinhos. E aí chegamos no relançamento do T.J. Clooney, que é The Bones Beneath My Skin, que era um livro que ele já tinha lançado no passado, ele relançou por uma nova editora. E eu vou colocar ele também como bom. Porque ele não é nada demais, a história é bacana, mas a edição do livro estragou. Porque o livro tem um mistério de quem que são as pessoas que o personagem principal encontra. E a gente tem a resposta no desenho do início de cada capítulo, que a editora fez essa decisão, não sei porquê. Então isso fez o livro perder o suspense, ficou menos emocionante, mas o romance dos personagens é interessante. O T.J. Clooney tem essa pegada de ficção científica e fantasia LGBT e queer, então gostei, porém é só isso, só gostei, então é bom. E aí chegamos em O Caminho dos Reis, do Brandon Sanderson, que é o primeiro livro do Stormlight Archives, que vai para muito bom. Esse livro só não está no favoritado porque a gente demora para conseguir entender o que está acontecendo, porque o universo que o Sanderson criou é muito complexo. Mas o segundo livro, que é Palavras de Radiância, que está aqui, eu já vou colocar como favoritado desses 6 meses. Porque no Palavras de Radiância a gente já entendeu um pouquinho mais do que está acontecendo. Eu consegui me relacionar mais com os personagens e ficar naquela expectativa de o que vai acontecer, quais são os segredos que estão por trás disso. E assim, né, gente, é um livro de 1.200 páginas, então não é uma empreitada simples. A gente tem que estar gostando para querer continuar. Eu pretendo ler o terceiro livro ainda esse ano, eu só precisei dar uma pausa porque eu li os 2 muito próximos e eles são livros muito grandes. Mas vem aí o terceiro livro. Inclusive, esse segundo termina com um plot twist sensacional. Quero só ver o que vai acontecer. Bom, O Maravilhoso Mágico de Oz vai para favorito desses primeiros 6 meses. Na verdade, foi uma releitura. Eu já li O Mágico de Oz algumas vezes. Esse foi o livro que deu origem ao filme, que depois deu origem à peça de teatro, e que depois foi transformado em outras coisas, como o Wicked, o The Wiz e etc. E toda vez que eu leio esse livro, eu penso numa coisa diferente, eu me divirto de uma forma diferente, então ele vai para favoritado. E aí chegamos em outro livro da série do Mágico de Oz, que é A Menina de Retalhos. Inclusive, todos esses 3 do Mágico de Oz vão para
pro meio pombo. Então aqui, a Menina de Retalho de Oz, o Tic Tac de Oz e o Ozma de Oz vão pro meio pombo porque não temos grandes novidades. Achei que foi só requentar a mesma fórmula que o L.F. Baum já tinha usado. Isso nos deixa com os últimos 5 livros. Então vamos lá. Vou começar por Mrs. Dalloway, da Virginia Woolf, que foi uma releitura. Quando eu li Mrs. Dalloway pela primeira vez, eu não gostei e talvez teria colocado ela no meio pombo. Porém, este ano reli, entendi um pouco mais, li com mais atenção, tinha mais bagagem, enfim, e decidi subir de meio pombo para muito bom. Não é um favorito porque a escrita da Virginia não ressoa tanto assim comigo. Acho bonita, acho bacana, mas depois de um tempo começo a me incomodar um pouco. Por isso que não tá no favoritado pra mim, mas vai pro muito bom. Inclusive fiz um vídeo de vlog de leitura falando sobre Mrs. Dalloway, que também vai estar linkado em algum lugar aqui. E chegamos em O Mar Me Levou a Você, do Pedro Ruas, que é um livro LGBT brasileiro que me dói muito, mas terei que colocar no Reescreve, por favor, porque não funcionou pra mim. Eu acho que o livro, ele não tem química. Eu sei que tem muita gente que gostou, mas não rolou, tá? A gente tem personagens que tomam decisões inesperadas. Um personagem que sai do mar e decide que se apaixona por um banhista de uma hora para outra. E aí são algumas decisões que são tomadas de forma muito rápida, uma paixão que se desenvolve muito rápida. Pra mim não rolou, precisaria que o livro fosse maior, tivesse um pouco mais de interação entre os personagens, explicação das decisões deles. Ou então que a dinâmica da história fosse diferente. Bom, Voyage of the Damned foi um livro que ainda não está publicado no Brasil, que vai para os meus favoritados, que é um suspense com fantasia, em que tu tem um barco de pessoas mágicas, em que uma delas é assassinada, e a gente tem que descobrir quem é que tá matando. Então uma mistura de fantasia com suspense, meio estilo Agatha Christie, assim, bem legal. E um livro com muita representatividade LGBT, de pessoas com deficiência, representatividade racial. Então assim, recomendo muito se você não conhece Voyage of the Damned, muito bom, da Frances White. E aí chegamos em Vamos Comprar um Poeta, do Afonso Cruz, que vai para o muito bom. Eu, inclusive, fiz um vídeo discutindo esse livro, um vídeo curtinho, que vai estar nos cards aqui também. Esse livro, assim, é uma distopia que eu não estava dando nada e, na verdade, entregou tudo. Eu fiquei muito tempo pensando sobre esse livro e eu quero ler mais livros do Afonso Cruz. Porém, eu não coloquei como favoritado, porque eu acho que a história não foi grande o suficiente para que eu me engajasse tanto com ela. Eu achei muito bom, eu achei muito inteligente, mas não me pegou no mesmo nível que os favoritados. E aí chegamos no último, que é When the World Tips Over, da Jandy Nelson, que é a autora do Eu Te Darei o Sol. E aqui eu vou, infelizmente, colocar como meio pombo também, porque Jandy Nelson prometeu muito aqui e não entregou tanto. A história é bacana, mas tem muitos personagens diferentes, muitos pontos de vista diferentes, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, a gente fica perdido. E mesmo que ela mantenha a mesma escrita maravilhosa de Eu Te Darei o Sol, isso não ofusca que a narrativa é muito confusa. Bom, pessoal, foram esses os meus rankings de leituras do primeiro semestre de 2025. Se eu coloquei algum livro que você gosta lá embaixo no Reescreve, por favor, não fique bravo comigo. Inclusive, para ajudar no engajamento, não esquece de comentar aqui o que você achou desse vídeo, dá um like no vídeo, se inscrever no canal se você não é inscrito. E se você não me segue nas redes sociais, não esquece de me seguir nas redes sociais para ficar sabendo de novos vídeos, de outros conteúdos e assim por diante. Até o próximo vídeo, em que provavelmente falaremos do terceiro livro da Quarta Asa, e tchau, tchau!